O message permettant longa vida. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Viverá muito tempo em nome de Jesus. L'instabilité va quitter ta vie. Instabilidade vai Ta vie va avancer, va produire. Amen. Amen. Lève ta main, dis merci au Seigneur pour ce premier jour. Levanta sua mão e diga obrigado ao Senhor pela essa primeira quarta-feira. Célèbre le Seigneur là où tu es. Celebra o Senhor onde estás. Bénis le Seigneur. Bendiz o Senhor. Il est digne d'être É célébré. digno de ser celebrado. Il est digne d'être adoré. É digno de ser louvado. Dis-lui merci Diga-lhe de obrigado t'avoir permis de voir ce mois de mars. por ter te permitido ver este mês de março. Pambola pour assungi au mois de mars. Bendiza-lhe porque te permitiu ver mês de março. Tonde na monoko na yo, na Bendiza-lhe maloba na com sua yo. boca, com suas palavras. Plusieurs ont voulu voir ce mois, Muitos queriam ver este mês, mais n'ont pas été capables. mas não foram capazes. Célèbre ce Dieu, Celebra a Deus parce que c'est lui qui en est l'auteur. porque Ele foi o autor. Il t'a fait entrer en ce mois de mars. Ele te fez penetrar neste mês Nous de te março. bénissons, Seigneur. Te bendizemos, Senhor. Nous te rendons des actions de Te grâce qui rendemos ações t'est due. de graça, Senhor. Merci pour ce mois. Obrigado por este mês. Merci pour de grandes choses Obrigado pelas grandes que coisas tu as réservées pour nous. que o Senhor resolveu para nós. Au nom de Jésus, Em nous nome de avons ainsi Jesus, prié. assim oremos. C'est une bénédiction de voir ce mois, É uma bênção de ver este mês, mais il y a encore des bénédictions dans ce mois mas também há bênçãos para qui este te mês sont réservées, que foram reservadas que para tes ti, mains doivent toucher. em que as suas mãos devem Ma tocar. pambolino na sanzo kozanga ngote. As suas bênçãos neste mês não vai faltar. Yango zokila. Por isso que estás a jejuar. Pona nyonso esengeli oyeba. Por tudo que requer que tu saiba Kozwa mapamboli wana. para conceber essas Nyonso bênçãos. esengeli osala. Tudo que requer que tu Po faça simba mapamboli para wana. tocar essas Na bênçãos sanzo oyo. neste mês, Nzambe révélé. que Deus Nzambe revela apeso yango. que Deus te Po conceda kende liboso. e que tu avances. Tomola maboko nozo sambela. Levanta a tua mão e vai dizer, Oyo Senhor, nyonso bombi po na nga na sanza tudo que o oyo. Senhor preparou para mim neste mês, Maboko na ngai. as minhas mãos, Ezanga ngo te. que não faltam a elas, Maboko na ngai. que as minhas mãos, Erate yango que não te. falham a elas, Levanta a sua voz. eleva a voz, Sambela kote ozali. ora onde estás, Kolo. Senhor, Puis là où tu es. ora onde Que estás, mes mains touchent. que as tuas mãos tocam, Touche que tocam, tout ce que tu as réservé tudo pour que moi reservaste para mim, durant ce mois. todo ao longo Je ne deste mês, t'entends pas prier. não estou a te ouvir orar, Puis là où tu es. ora onde estás, Que la bénédiction de mois de que a mars, bênção do mês de março, que ma pension de mois de que a mars minha bênção deste mês de março, me soit accordée. que me seja Me concedida, soit accordée. que me seja concedida, Me soit que me accordée. seja concedida, Me soit que accordée. me seja concedida, Me soit accordée. que me seja Puis concedida. là où tu es. Ora onde estás? Dieu est capable de le Deus é faire. capaz de fazer, Dieu sait le faire. Deus sabe Et fazer, Dieu va le faire. Deus fará. Puis là où tu es. Ora onde estás? Demande cela au Seigneur. Pense isso ao Senhor. Il est capable de le Ele é faire. capaz de Moi, revelar. en mars, Esse mês de mundo, de rien ne março, va me rater. ele ninguém não vai Rien ne va faltar. m'échapper. Nada vai me Rien ne falhar. va me rater. Nada vai me Je escapar. t'entends pas prier. Não estou a te ouvir orar. Puis là où tu es. Ora onde estás? Dieu est capable de le Deus é faire. capaz para Puis là où fazer. tu es. Ora onde estás? Dieu est capable de Deus é l'accomplir. capaz para Puis là où tu cumprir. es. Ora onde estás? Dieu est capable de le Deus é réaliser. capaz para Il realizar. peut le faire pour Ele toi. pode fazer para Il ti. sait le faire pour Ele toi. sabe fazer para Il le ti. fera pour toi. Ele fará para ti. Lorema le bote si Erakasanda raba raketori abra. Reba bobo shekeli Lebra da kababa susabaya. setori ebroche. Déclare les paroles sur ton mois de mars. Declara palavras sobre seu mês de março. Na tombola mongongo bandako sakola Leva sua maloba. voz e começa a profetizar. Sanza na ngai ya mars. Mês de março. Oyo ya mars. Este mês de março. Pamboli na As ngai. minhas Na bênçãos. kosimba yango. Ele tocar Je ne elas. veux pas rater Eu não quero ma falhar. portion ce mois A de minha mars. porção neste mês Ce de mois de março. mars. Este mês de março. Bonne nouvelle sur mon A chemin. no Ce meu mois de caminho. mars. Este mês de março. La bénédiction de Dieu As entre mes bênçãos mains. de Deus será Ce nas minhas mois de mãos. mars. Neste mês de março. Visitation de A tous côtés. visitação é todo lado. Visitation de tous A côtés. visitação em todo Point lado. d'accident. Nada de Nana acidente. emission sanzoyo. Tem que despertar este Liwe mês. kozwayo. A morte vai te Nana pegar. emission sanzoyo. Tem que despertar este Mabe mês. kokomela A yo. maldade vai te Zamba acontecer. balongi. Deus dos vencedores Akotelema na ngambo na vai yo. levantar o seu lado. Déclare, déclare, déclare. Declara, declara. Déclare, déclare, Declara, declara. Déclare, déclare, Declara, declara. Esabo. Epra. Libobo. Raqueta. Jalekato. Mebrocaterebra. Bubarebarabaya. Rakasucateriabra. Erabarabaya kata. Rasondereboche. Déclare. Declara. Que le ciel t'entende.
t'entende. Que o céu te ouça. Déclare. Declara. Que le ciel Que t'entende. o céu te ouça. Déclare. Declara. Déclarez. Declara. Ange bayoka yo. Que os anjos te ouçam. Bakota misala. Que entrem em obra. Bayoka yo. Que te ouçam. Bakota misala. Que entrem em obra. Bayoka yo. Que te ouçam. Baba na misala. E que começam a Na trabalhar pokwa oyo. nesta tarde. Lebra baba baba. Arracete o Oya leão. nzambe te O que pikwama. não é que seja de Deus que seja Oya arrancado. nzambe te O que pikwama. não é de Deus seja Oya arrancado. nzambe te O que pikwama. não é de Deus seja La Bible arrancado. dit, A Bíblia ce diz: que mon père n'a pas o que semé meu pai não semeou sera déraciné. serão Tout ce desarraigados. que Dieu n'a pas Tudo semé, que Deus não tout ce semeou, que Dieu n'a pas tudo que précisé, Deus não n'a pas semeou prévu e não pour preparou moi, para este que mês, cela soit que déraciné, seja que desraizado, cela soit que déraciné, seja que arrancado, cela soit que déraciné. seja arrancado. Jale baroba, Rasaterebosha, babareberekete, Rabapecateria, Lisuzu elebara, Rasandareboshe. Pri, 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 Ora, pri. ora, ora. Pri, 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 Ora, ora, ora. pri raboya kata, Pecateria, bra. kerebrebe Me bolobo shadababa. protereboshe e abrece. Au nom Em nome de Jésus, de Jesus, nous avons ainsi prié. assim oremos. La Bible dit, A Bíblia diz: un homme avait semé le blé o homem semeou pendant qu'il dormait. e enquanto que eles dormiam, Un ennemi vint o inimigo et veio s'est livré. e semeou o mal. Nguna yaka te soki olali te. O inimigo Amen. não vem quando tu não estás a dormir. Kaka bato balalaka nde minguna bayaka kobebisa ya bango. Somente aqueles que estão dormindo é que o inimigo vem e L'ennemi est destrui o que venu são parce deles. qu'il dormait. O inimigo veio porque eles estavam a Voilà dormir. pourquoi sa bénédiction a été Por compromise. isso é que a sua bênção foi Ce corrompida. mois de mars, Este mês de il março n'y aura pas de repos. não haverá Il n'y descanso, aura pas de sommeil. não haverá Na sono, kolala te. não vou Il n'y dormir, aura pas de distraction. não terá Munguna distração. koyibanga O oyo eza inimigo yanga não te. vai roubar o Est-ce que que é meu. moko aza prêt à Será que déclarer alguém está yango? pronto para Lève ta decretar? voix. Eleva Lève sua ta voz. voix. Eleva En sua ce voz. mois de mars, Neste mês de março, je n'aurai point de repos. não terei descanso, Je n'aurai pas de sommeil. não terei sono. Distraction A kolandanga te. distração não vai me perseguir. Deus, Nazwi makasi. eu tenho a Ya força kotikala éveillé. de ficar Ya vigiado, kotikala éveillé. de vigiar, Po lipamboli na para que nga. a minha bênção Ekima ngai que te. não me falha, Pour que ma para bénédiction que a minha ne bênção m'échappe que pas. não me Puis là escapa. où tu es. Ora onde está? En ce mois Este mês de mars, de março, je déclare, eu declaro, je décrète, eu decreto, il n'y aura pas de não distraction. haverá Il n'y aura distração, pas de sommeil não haverá spirituel. distúrbio La vie espiritual. spirituelle. A vida espiritual Reste éveillé. ficará vigiado. Monte kopela. O som vai vida de descender pierre na nga. na minha vida de Monguna oração. makote. Meu inimigo Akoluka profiter. vai vir Na aproveitar sommeil o spirituel. meu sonho Kwa espiritual lona oyo eza nzambe para te. vencer o que Não, não é de não, Deus. não. Não, não, não. Non, non. Não, não, Je não. reste éveillé. Eu ficarei vigiado. Sans oyo. Este mês Natikali ya kosinzila. ficarei vigiado. Monguna koyiba nga O te. inimigo não vai Oyo roubar eza yanga. o que é meu. Akoyiba nga te. Não vão Oyo roubar eza portion na o que nga. é minha porção. Akolona maladi te. Não vão vencer Na a famille doença. na nga. Na minha Akolona vida. kufa te. Não vai semear a Na morte. bana na nga. Na minha vida. Non, non, non. Não, não, não. Nakoyi pongi. Eu recuso a Nakolala vitória. te. Não vou Je dormir. resterai éveillé. Ficarei vigiado. Bible ezoloba veiller A et Bíblia diz prier. que vigia e Pour orar ne pas tomber dans la para tentation. não cair na tentação. Nakolala te. Não vou dormir. Nakotikala vivant. Ficarei vivo. Nakotikala éveillé. Ficarei vigiado. Monguna kolona O te. inimigo não vai me Kona vencer. mabera bobo Não inaga. vai semear mal semente na minha vida. Dos. Racasuca Ribro teriaba. bababa. Me Nasui protegerei. moto Eu asika. pego o novo Na fogo vie de prière na naga. minha vida de oração. Moto asika. O novo Na fogo vie de prière na minha naga. vida de oração. Moto asika. O novo fogo Na vie de prière na minha naga. vida de oração. Au nom Em de nome Jésus, de Jesus. nous avons ainsi prié. Assim oremos. Tombola maboko na yo. Levanta suas mãos. Nasambeli po na Eu yo. oro para ti. Po na sanza no ya mars. Para esse mês de Je março. déclare ton mois de Eu mars declaro o seu mês de et março. béni au nom de É Jésus. abençoado em nome de En Jesus. ce mois de mars, Nesse mês de março. ndenge babenga mars, Como é chamado março? anglais babi mars, Quer dizer março. okokende liboso au nom Tu de vais Jésus. avançar em nome de Jesus. Makambo wana kokweya Esta coisa de tropeçar. bungisa De bungisa, deixar perder de as coisas. pertes De inutiles, fazer percas de inúteis. vols inutiles. De roubos Je inúteis. déclare que Eu ça declaro partage na não yo te será au nom sua de partilha em nome de Jesus. Ce ne serait pas ton partage au nom de Não Jésus. será sua partilha em nome de En ce Jesus. mois de mars, Neste mês de março, l'argent que Dieu vous o donnera dinheiro que Deus te ne dará finira pas à l'hôpital, não terminará no ne hospital. finira pas chez les Não bandits, terminará no ne bandido. finira pas à la morgue. Não terminará na Et c'est là au morte. nom de E Jésus. assim será em nome de Jesus. Sanza na yo. Teu mês Bomba mina makila é Yesu. coberta pelo sangue de Nyonso Jesus. kosala. Tudo que tu farás Ekobota mbuma. dará frutos. Ekobota mbuma. Dará frutos. Tu vas avancer. Tu vais Tu vas avançar. progresser. Tu vais Na progredir. sanzo ya mars. Este mês de março, Nzamba kokutanisa yo. Deus vai te fazer Na encontrar bato. com as pessoas Oyo yebi. que tu conheces, Na bato. com as pessoas Oyo yebi que te. tu não Na conheces, bato. com as Oyo ata pessoas balingaka yo e te. que não te gostam. Bakopambola yo na Vão te kombo na Yesu. abençoar em nome de Jesus.
Ces personnes essas pessoas vont être vão ta ser source de a bénédiction au sua nom de fonte de Jésus. bênção em nome de Jesus. Va de l'avant. Vamos avançar. Kende liboso. E devant. Quelqu'un dit j'irai de Alguém l'avant. diga avançarei. Nazo kende liboso. Alguém diga avançarei. Nazo kende liboso. Estou a avançar. Sans oyo. Este mês, Changement dans ma camoulanga. mudança em todo o Si meu tu lado. penses cela, dis Se tu Amen. crê, diga amém. Lève tes mains, dis merci au Levanta sua Seigneur. voz e diga obrigado ao Senhor. Bénis le Seigneur. Bendiz 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 ao Senhor. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. nous avons ainsi déclaré. Assim declaramos. Père, nous te disons merci pour ce mois Pai, te dizemos nouveau. obrigado por esse novo mês. Merci pour ces 3 jours que nous avons commencé. Obrigado por esse terceiro dia que nós Ton iniciamos. oreille sera attentive à nos prières Os seus ouvidos estarão atentos nas nossas et orações. ta réponse sera E rapide. a sua resposta será Merci rápida. parce que ce soir, Obrigado porque nesta les yeux de tarde quelqu'un seront ouverts. os olhos de alguém serão Tu lui desvendados. montrera la voie à O suivre Senhor vai mostrar o caminho a et seguir. sa vie ne restera plus dans la E a sua frustration. vida não ficará na Au nom frustração. de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Aplaude pelo S'il vous Senhor. plaît, Por favor, nous pourrons nous asseoir. podemos tomar nossos Une fois de assentos. plus, heureux nouveau mois Mais uma vez, feliz novo mês de mars à tout un de chacun. março a cada de Et nós. bienvenue en ce 3 jours de renforcement E spirituel. bem-vindo nesse dia de 3 que dias nous de regardez à ênfase la espiritual. télévision. Para aqueles que estão a me assistir, Ou dans les réseaux sociaux, ou também nas redes sociais, continuez de partager. continuem a Là, partilhar. vous êtes partagés. Onde estão, partilhem. Partagez ce message. Partilhem essa Je crois que ce mensagem. serait une bénédiction pour la vie de E será quelqu'un. uma bênção para a vida de alguém. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'oublions pas, Não se esqueçam, cette année, este ano, Dieu a promis de renverser, de revirer notre situation. Deus prometeu de mudar as nossas De sorte que quand les situações. gens qui t'avaient vu avant, O fato que as pessoas que te viram s'ils te antes, voyaient encore, se te viram de ils novo, seront dans la confusion. eles estarão na Qu'est-ce confusão. qui est arrivé dans sa O que vie? que aconteceu na vida Bateau dele? baye bayo. As pessoas que te En conheciam, raison d'arriver à volta. em razão de revir a Ceux qui volta, batalham na vie, se te olharam na sua vida, vão perguntar o que aconteceu com parce que ele. total changement que ça la Porque partage haverá mudança total na sua vida e será sua partilha. Como tu partilha. dizes também que Deus faça para ti a primeira pessoa. Olharão para ti e vão dizer o que aconteceu para ele. Ele mudou de repente. Outras mudanças acontecem e as pessoas não entendem. E há outras quando chegam para ti, mesmo se tu recusaste a falar, toda a gente vão te olhar e vão saber que tu mudaste. E sabem que algo aconteceu para ti. Assim que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Algo vai acontecer na sua vida. E há de dar trovões na vida de cada um. Mesmo os inimigos vão conhecer e não vão poder nada contra a sua vida. Se a gente diga acredito e também recebo. Amen. Amen. Et ce mois, E este pour mês, bâtir encore la prophétie de cette année, para edificar a profecia deste ano, l'une des choses qui fera que cette prophétie s'accomplisse, uma das coisas que fará com que essa profecia se cumpra c'est la sagesse de Dieu. é a sabedoria de Deus. Voilà pourquoi le thème de l'année a été déclaré, le isso- thème du mois a été Por déclaré. isso o tema do mês foi declarado. Quelle est donc cette sagesse? Qual é esta sabedoria? Quelle est donc cette sagesse? Qual é esta sabedoria? Jésus, tant que vous expliquer ma cambo, Jesus, quando explicava, ensinava, tellement qu'au fungwama. os olhos das pessoas estavam a ser desvendados. Directement, sagesse en repère qui est accompagnée de œuvre E étrange. também a sua sabedoria era acompanhada através das obras estranhas. E admirava as pessoas. Que tipo de pessoa é essa? As coisas que ele está a falar, provém da Matthieu onde? 13, verset 54. Mateus 13, versículo Pourquoi? 54. Por quê? Sagesse en Zambé, une opération. A sabedoria de Deus estava Ça a em obra transformé cet homme appelé Jésus, e transformou este homem chamado Jesus, le faiseur de bois, charpentier, o que era campeteiro en commandant, en sauveur de sa génération. e comandante, sabe, o salvador da sua geração. Esta sabedoria provém da onde? Provém da onde? Sagesse ya boy. A sabedoria desta maneira. Ndenge na yibi makambo ya boy. Como é que ele Na conhece tais coisas? resultat minene E azosimba. com grandes resultados que ele Et tem. qu'on partage à mutumo kwa Será na a partilha de combonense. alguém que é em nome de Jesus. Je voudrais que vous sachiez ceci. Eu creio que Déjà, saibam en o seguinte, commençant, começando, nous servons un Dieu qui garde l'alliance servimos Deus que guarda a aliança et non un Dieu Père Noël. e Amen. não Deus que é Pai Natal. Notre Dieu est un gardien d'alliance Nosso Deus é Deus que guarda a aliança et non un Père Noël. e não Pai Natal. Papa na biso nzambe O nosso Pai que é Deus aza nzambe ya alliance. é Deus da aliança. Abombaka alliance. Ele guarda a sua Ah, aliança. tata mande fute ko ya fandi lokwa lembi babenge Père Noël
Non. Alléluia. Ele não é chamado de Pai Natal e que tudo que vem tu deve receber apenas. Não. Bon Dieu, ele é um bom Deus. Mais c'est un Dieu de principe. Mas é Deus de Un Dieu princípios. qui marche dans l'alliance. É um Deus que caminha na La aliança. bonté de Dieu, A bondade de Deus on la trouve dans son alliance. é encontrada Alléluia. na sua aliança. La Amen. bonté de Dieu, A bondade de Deus on la trouve dans son é alliance. encontrada na sua Si aliança. tu veux voir combien Dieu est bon, Se tu queres ver quanto que Deus ne é bom, croise pas les bras. então não cruza Entre os en braços. alliance avec lui. Entra na aliança com C'est Deus. là où tu découvriras É combien ali il que est vai bon. descobrir a bondade de Deus. Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Deuteronômio 28, a partir do primeiro versículo até o versículo 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Deuteronômio 28, 1 a 2. Et si tu donnes tes oreilles à mes Ele disse, commandements, à ma voix, se ouvires a minha voz, tu donnes, tu prêtes oreille à mes voix, se deres ouvidos tu a minha voz, obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, obedecer a voz do Senhor teu en Deus, faisant quoi? fazendo o En quê? mettant en pratique tous ces commandements que Colocando je em te prática prescris. todos os mandamentos que eu te dou. Lui, ton Dieu, Ele, teu Deus, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. te dará a superioridade sobre todas as nações da Voici terra. toutes les bénédictions qui se répandent sur toi, E todas qui se as bênçãos, répandront e sur todas as toi, bênçãos que virão sobre qui ti seront ton partage e te serão a sua partilha. lorsque, tout le monde va, bah, lorsque Que alguém diga quando tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. obedecereis a voz do Senhor, Nous seu aimons les Deus. bénédictions, Nós queremos a mais les bênção, bénédictions de Dieu mas as bênçãos de Deus se trouvent dans lorsque. se encontram Alléluia. quando. Tango, Quando. bénédiction en Nzambe. A bênção de Exato, Deus kangi maboko. não é que tu Nzambe cruza o tinda. braço, Deus envia a Alobi bênção. ezali. Vai dizer Mais a pour bênção. comer là-haut. Mas para que Ils chegue en nessa vida, attendent. a quando? Lorsque. Quando? Lorsque. Quando? Quand le lorsque n'est pas rempli, Quando não la entrou, bénédiction restera une então histoire. a bênção será uma história. Alléluia. Amen. Bénédiction est une histoire. A bênção será uma Nzambe história. na biso apesaka alliance. Nosso Deus dá aliança. Alliance na ainda chaka. A sua aliança é que Ele Et coloca. quand il te fait entrer dans le domaine de l'alliance, E quando tu entra na área da aliança, il fait la promesse de ne jamais violer cela. Ele faz a promessa de nunca violar a Jérémie sua chapitre aliança. 33, le verset 20 à 21. Jeremias 33, versículo 3 a 21. Jérémie 33, 20 à 21. Jeremias 33, versículo 20 a Il dit 21. ainsi par l'Éternel, Ele si diz vous assim, pouvez fala ao Senhor, rompre se podem mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, guardar a minha aliança com o dia e en noite, sorte que la nuit et le jour ne soient plus en leur temps, de modo que o dia nem a noite estejam ao mesmo alors tempo. aussi mon alliance sera rompue avec David, mon Então, serviteur. se a minha aliança foi preenchida com Davi, o meu servo, Alléluia. Je m'arrête Amen. là. Eu paro Qu'est-ce que ali. Dieu voulait dire? O que Deus quer Il voulait dizer? dire, Ele quer dizer, Mukolotongo, então, de manhã, et bandotanga na 18h. há de parar até às 18 horas. Tu es bandakokota na 6h. E à noite há de parar, há de Ne na- começar às 6. na tango wana. E naquele tempo, S'il a changé cette alliance, se ele mudou essa aliança, alliance n'est pas celle na mutu. a sua Na aliança como é yo que fez serviteur contigo, na ye. com o Davi, o seu Na tango servo, wana ezalaki David. naquele momento era Mais na Davi. tango ezape yo. Mas neste momento é tu. Soko ndimi okoti na alliance Se tu wana. acreditar em entrar nesta aliança, Aoviolaka yango ele jamais. nunca violará. Yango mutu nyonso aza na alliance na Por isso, Nzambe. todos que estão em aliança com Deus, Soko moni ezoumela. se viste que está a Soko demorar, lamuki na 6h se tu tala. acordaste de manhã, olha, Soko às 6 moni horas, moye bimi. se viste que saiu o sol, Milobela. diga Ndenge wana. de mesma Nzambe maneira, akokisa alliance ne attend na bomoi Deus nanga. cumprirá a sua aliança no Ao tempo, déborder no te. meu momento. Ele não Ao vai déborder ultrapassar. te. Ele não De vai la même manière, ultrapassar. le soleil sort. Da mesma maneira que nasce À o 6 sol, heures, às toi aussi 6, sors le matin là. e quando tu também dis, sai de aujourd'hui, il y a manhã, le soleil. diga que hoje há sol. C'est que celui qui m'a fait Então, aquele l'alliance, que fez a aliança, il va accomplir ce ele qu'il m'a vai promis. cumprir o que ele prometeu para mim. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en retard, Tu não estás em mais atraso, tu es dans l'alliance de Dieu. mas estás em aliança com Deus. Et Hébreux chapitre 6, verset 15 à 18. Hebreus 6, 15 a 18. C'est ainsi qu'Abraham, É assim que Abraão, ayant persévéré, Ele perseverou. persévéré, perseverou il obtint l'effet de la promesse. e também obteve o fato da promessa. Or, Então, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, os homens juram aqui naquilo que é mais grande do que eles. et le serment est une garantie E também semente uma qui met garantia fin à toutes leurs différends. que coloca fim em todas as suas diferenças. C'est pourquoi, É porque Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, Deus querá mostrar a evidência com a sua resolução il intervint par un serment, e interveniu por afin servo, que deux choses Para que duas immuables coisas dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, em que pela qual que é impossível que Deus mostra, nous trouvions un puissant encouragement, que possamos encontrar poder tão nous, encorajado, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été
proposé. Pela qual no refúgio onde foi segurado a promessa que foi prometida. Estão explicando de nós perseguir o caminho das pessoas que obteram suas promessas. Il y a des gens qui ont obtenu la promesse. As pessoas que obteram suas promessas. Précisément au verset 12. E no versículo 12. Imitez leur voix, comme Abraham. Dizem que imitam sua voz como Abraham Abraão perseverou. No final, Deus cumpriu a sua promessa. Ele disse: se alguém entrar no seu domínio, apenas é demonstrar, é de te jurar. E vai pegar um testemunho e também vai jurar. O fato que a promessa, mesmo se ele não vai recusar mais, através daquele juramento, e que ele não se repeta mais de novo, ele fica por detrás do juramento. Ele disse: mas eu com Deus, quando chamou Abraão, deu a Abraão a promessa, mas selou aquela promessa com um voto, com um juramento, com uma aliança. Ele prometeu-lhe. Essas duas coisas fez com que Deus não mudasse. A promessa e também a aliança. A promessa e a aliança. Essas duas coisas, quando tu vai com ele, e termina e todas as coisas darão certo. Aleluia. Amém. Eu oro a Deus. Tu que estás a me ouvir, com a aliança e toda a promessa que Deus te fez, que se cumpre em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O que é aliança? C'est un accord. Um acordo. C'est un accord. Um acordo établi entre minimum deux personnes. Estabelecido entre no mínimo duas pessoas. C'est un accord établi au moins entre deux personnes. Entre deux parties. É um acordo estabelecido no mínimo entre duas partes ou duas pessoas. Avec des conditions attachées à cela. Com as condições pegadas a isto. Scellé par un serment. Selado por juramento. L'accord. O acordo. Impliquant deux parties. Implicando duas partes. Minimum. No mínimo duas partes. Ayant des conditions attachées à cela. Tendo condições pegadas a este acordo. Scellé par un vœu ou un serment. C'est ça l'accord. Selado por juramento. Batumi bale bakutani. As duas pessoas quando se encontram e se entendem. Tá lá. Vê. No seu entendimento, chacune des parties a quelque chose à faire. Cada parte tem algo a fazer. Moi je ferai ceci. Eu farei isso. Toi tu feras ça. E tu farás isso. Mas inicier aliança aquele que inicia aquele acordo aliança, ao jurer. Ele vai jurar. Abingai. Dizendo eu juro. Oyo. Se fizeste, eu vou cumprir para ti. Et c'est ça l'alliance. E esta aliança. Avec Dieu aussi. Com Deus também. Il t'appelle. Ele te chama. Ele diga vem. O que tu queres? Eu quero que tu faça para mim isso. Quer que eu faça isso? Okay. Então, tu queres que eu faça isso? Então, tu farás também isso para mim. Se tu fizer, eu juro, em meu nome, em meu próprio nome, Deus, vou te abençoar e farei também a minha parte. C'est ça l'alliance. É esta aliança. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém entendeu? Diga aliança. Diga mais uma vez aliança. Deus é Deus que fica por detrás da sua aliança. Il demeure derrière son alliance. Ele permanece por detrás da sua aliança. Dieu demeure derrière quoi? Deus permanece por detrás da sua aliança. Alléluia. Amém. Na Psalm 89 verset 35. Em Salmo 99 versículo 35. Ele próprio diz: nunca violarei a minha aliança. A aliança em que eu jurei para ti. Não vou quebrar ela. E permanecer por detrás dessa aliança. Aleluia. Amém. Na vida cristã, se tu não sabe a aliança, e não sabe, ele não conhece Deus na sua área de aliança, tu vai permanecer muito sempre a sofrer e a sua vida não vai mudar. Tu penseras que Dieu ne t'aime pas. E no final vai pensar que Deus não te ama. Parce que rien ne marche dans ta vie. Porque nada está acontecendo na sua vida, não. Dieu marche avec son peuple. Deus anda com seu povo sur la plateforme d'alliance. Sobre a plataforma da aliança. Je voudrais que vous sachiez ceci. Eu quero que saiba o seguinte: toutes les provisions de la rédemption, todas as provisões da redenção, sont disponibles. São disponíveis. Pour quiconque remplira para qualquer que vai preencher a condição apegada. Toutes les provisions de la rédemption, todas as provisões da redenção são disponíveis pour quiconque remplira les conditions attachées. Para qualquer pessoa que vai preencher a condição pegada. Pour quiconque remplira les conditions attachées.
Para qualquer pessoa que vai preencher a condição pegada. Toda a provisão que tu busca, tudo que tu busca através de Deus, tem as suas condições. Estão lá disponíveis. Mas há vias, há condições que vão te levar através disso. Há condições que vão te levar. Há certas condições que vão te levar nisso. 84, verset 12. Somos 84, versículo 12. A Bíblia diz: Deus é a luz. Dieu est lumière et un bouclier. É a luz e escudo. L'Éternel donne la grâce et la gloire. O Senhor dá a graça e a glória. Il refuse aucun bien à qui? E não recusa nenhum bem a quem? Condição naquele que anda na integridade. E vê ali está a condição. Ali vê a condição. Naquele que anda na integridade. Jacques, é uma condição. 1, verset 22 à 25. Tiago 1, 22 a 25. Condition. E vão ver mais outras condições. Mettez en pratique la parole. Coloquem em prática a Et ne vous palavra. bornez pas à l'écouter. E vocês não vão me En ouvir. vous trompant vous-même par de faux raisonnements. E estão se enganando através de maus pensamentos. Oh, Deus é que fará. Deus vai fazer sozinho. Disseram, se tu não praticas o que estás a ouvir, estás a ser enganado. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Porque quando alguém ouve a palavra e não coloca em prática, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. É semelhante ao homem que olha espelho a sua cara natural. Et qui après s'être regardé s'en va. E que Il depois de oublie olhar, aussitôt ele também esquece rapidamente qui il était. Alléluia. quem ele é. Akosani. Ele se Mais esquece. c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Mas aquele que vai mergulhar sua cara na lei perfeita, La loi de la liberté. a lei da liberdade, Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. em que vai perseverar ser um meditador que não Mayebi esquece. kotia nyoso na misala. Ele sabe colocar tudo em Uye prática. wananda ko réussir. É aquele que terá êxito. Akozala muto esengo na makambo nyonso Será akosala. bem-aventurado de tudo que ele fará. Babi mutu ayokaka. Dizendo às pessoas que ouvem, Oyo nzamba sengi asala. em que Deus pede para ele fazer, Masalelite. mas que não pratica. Aloko tali lungi na E yo. como tu olha no espelho a sua Ok. cara, se tu saíste Okubosa nango. e vai Amen. esquecer a sua cara como Otala era. kiango na 8 heures. Olhaste a sua cara e os outros olham no Avoleka. espelho, mas depois Mami de se passar kobi o mesalio tempo, déjà poti après 30 minutes. e depois também vai ver a câmera ficar aqui nos teus olhos depois de 30 minutos. Wazo seka he. E vai Yozo começar a mwaka rir. mi, ele Você não vai sabe ver, na tongo. oh não, a sua cara como era Só bonita de ganha manhã. mulher de telemio, amém. Afinal que há câmera nos teus Naka olhos. sekana, oh. E também estás a olhar, oh, tu esqueceste tudo. Aleluia. Amém. Mbamoko bosani. E de repente tu esquece. Mwana mutu oyo esengeli. A pessoa que é preciso Amona azala heureux na ba activité que na. seja bem-aventurado em todas as suas Atala atividades, bana maman ko sala. em que vê e começa a praticar Pour initier changement na e vie. verá a mudança na sua vida. Aleluia. Amém. Donc alliance. Então, aliança. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Nosso Deus é um Deus de aliança. Si tu veux voir Se tu queres ver beaucoup de choses que lui a pour toi, muitas das coisas que Ele tem para ti, que ce soit santé, que seja a la saúde, paix, a la paz, a stabilité, estabilidade, l'évolution a dans la evolução vie, na vida, vient le trouver dans l'alliance. está encontrada através da Il y a aliança. une alliance. Há uma Et à aliança. cette alliance, il a attaché E nesta aliança Ele ligou des conditions. as condições com Voilà pourquoi ela. la Por sagesse isso, a sabedoria consiste à quoi? está La pegada aqui. sagesse consiste A sabedoria à consiste faire ce que la parole nous recommande a de fazer faire. o que a palavra nos manda La fazer. sagesse consiste A sabedoria à consiste faire ce que la parole nous recommande a de faire fazer o que a palavra nos manda fazer par rapport à notre domaine de besoin. em relação às nossas áreas de La necessidades. sagesse consiste A sabedoria à consiste faire ce que la parole nous demande de faire par rapport à notre domaine de besoin. a fazer o que a palavra nos pede a fazer em relação às áreas de nossas necessidades. C'est en ce moment que la parole, Et ou naquele plutôt, momento, la promesse sera transformée en alliance. Que a promessa será transformada em aliança. Et Dieu E Deus s'engagera pour accomplir se cela. engajará para cumprir. Tango bandi kosala. Quando começa a praticar, a Oyo nyonso fazer nzamba asenge, wana nde tudo que sagesse. Deus requer para ti, esta é a sabedoria. En ce moment-là, Dieu transforme. E naquele momento que Deus vai Ses transformar promesses, ça devient une as alliance. suas promessas, tornando uma Et aliança. lui sera contraint E Ele estará lá dentro d'accomplir sa para part. cumprir isso, a sua Alléluia. parte. Amém. Donc c'est ça la sagesse. É esta C'est de sabedoria. faire tout ce que Dieu te demande de faire É fazer tudo que Deus te pede para fazer par rapport au domaine là. em relação daquela área. Praise the Lord. Amen. Matthieu 7, verset 24 à Mateus 25. 7, 24 a 25. Matthieu 7, 24 à 25. Mateus 7, 24 a 25. La Bible dit A là-bas, Bíblia diz:
Celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, todo aquele que escuta uma palavra e coloca em prática, il sera semblable à un homme sage, há de prudent, semelhá-lo com homem qui sábio a bâti sa vie sur le roc. que construiu a sua casa Que le sobre a vent rocha souffle, ne souffle pas. e vê a tempestade Il como reste não. solide, Ele en ficará place. sólida lá no lugar. Pourquoi? Porque, En raison de sa em fondation. razão da sua fundação Parole alicerce, ou à salé a laki. palavra que ele usou. Mutu a salé laki liloba za sage. A pessoa que pratica a palavra é Donc, sábio. yango na sagesse. Por isso, esta é a Et sabedoria. tant que salé li par na E quando yo, tu faz a sua parte, Dieu accomplira Deus vai cumprir la sienne. a Alléluia. sua parte. Très Amém. important. É muito Si encore importante. je peux définir la Então, sagesse, se eu posso definir a la sabedoria, sagesse c'est quoi? o que é a sabedoria? La sagesse c'est la voix de Dieu. A sabedoria é a voz de Deus. C'est la voix de Dieu É a voz de Deus qui te conduit à un résultat donné. que te guia num resultado dado. La voix de Dieu A voz de Deus qui te conduit à un résultat désiré. que te guia num resultado desejado. La voix de Dieu A voz de qui Deus te conduit à un résultat que désiré. te guia num resultado desejado. Sagesse eza nzela ya Nzambe. A sabedoria é a via, é a voz de Deus. Nzela ne kosunga yo atteindre sika yo zoluka. Essa via vai te ajudar a atingir o lugar que tu queres. Mutu abwanya eza mutu ayebaka nzela. O homem Amen. sábio é o homem que conhece o caminho. Mutu abwanya O homem sábio eza mutu ayebaka é o nzela. homem que conhece o caminho. L'homme sage c'est celui qui connaît la voie. O homem sábio é o homem que conhece a via. La voie par rapport au désir aux choses désirées de sa vie. A via em relação das coisas desejadas da sua vida. Eza mutu ayebi nzela. É o homem que conhece o caminho. Nzela. O caminho Yo onande mutu abwanya. é aquele que é o homem sábio. Ecclésiaste 10 verset 15. Eclesiastes 10, versículo La 15. Bible dit A Bíblia diz: la voix de l'insensé, a voz do le insensato, travail de l'insensé, o trabalho do insensato le fatigue. é Pourquoi? cansado. Por quê? Il ne sait pas aller à la Porque ville. ele não sabe ir até a via, não Aí sabe o ele diz caminho lá da que- vida. Alléluia. Amen. Azo sala. Ele está trabalhando, Musala naye. mas no seu Ezo trabalho épanouir yete. não está a lhe Son ajudar. travail ne l'aide pas à avancer. O seu trabalho não Pourquoi? está a lhe ajudar a avançar. Il Por ne quê? sait pas aller en ville. Ele não sabe ir na cidade. Ville eza. A cidade. Mais ayebi te ndenge Mas ele não akende. sabe qual caminho para a Santé cidade. eza. A saúde. Mais ayebi te ndenge ne Mas ele não azwa. sabe como obter a saúde. Promotion eza. A promoção. Mais ayebi te nini Mas não asala. sabe o que fazer. Kimia ezali. A paz. Mais ayebi te nzela ememaka Mas ele kuna. não sabe qual a via que leva até a paz. Alléluia. Amém. Ekosilikisa ye. E vai lhe fazer ficar com raiva. E vai lhe fazer chorar. Ekofistre E ye. vai lhe meter na frustração. Alléluia. Amém. Ekolembisa E ye. vai lhe fazer ficar cansado. Akopotana. E ele vai começar a tentar, faça Il n'y isso, a pas faça de isso, résultat. e não há Il travaille, resultado. travaille, il n'y a pas Ele de trabalha résultat. para que não há Pourquoi? resultado. Por Il quê? ne connaît pas la voie. Não conhece o caminho. Sanzoyo. Este Na mês, besika nyonso esengeli em okende. todo sítio que tu deves ir, Bonya nzambe kolakisa a nzela au sabedoria nom de de Deus te Jésus. mostrará o caminho em nome de Jesus. Il y a une voie. Há uma via. Il y a une voie. Há uma via. Isaïe 55, le verset 8 à 9. Isaías 55, 8 a 9. Mes voies ne sont pas vos voies. Os meus caminhos não são vossos Vous, caminhos. vous avez vos voies. Vós terão Mais vossos moi aussi, caminhos. j'ai mes voies. Eu também tenho o meu caminho. Sagesse ya nzambe eza banzela ya nzambe. A sabedoria de Deus são vias de Et il Deus. précise, Et il dit, mais, tels les elle cieux dit- sont élevés de la terre. Como os seus são tão elevados na Mes terra, voies aussi sont supérieures aux os meus vôtres. caminhos também são superiores a Nzela ya vossos. nzambe eza O likolo. caminho de Deus está acima de todos os nossos Eza caminhos. likolo. Está acima de todos os Isaïe nossos caminhos. 55, 8 à 9. Isaías 55, 8 a 9. Donc, tango découvrir nzela ya Então, nzambe, quando tu descobre a via de tu Deus, entres dans la voie de la tu sagesse. entra na via da Et sabedoria. quand tu entres dans la voie de la E quando sagesse, entra na via da sabedoria, marcher dans la sagesse, caminhando na c'est sabedoria, marcher dans l'alliance. é caminhando Amen. em aliança. Marcher dans la sagesse, Caminhando na c'est sabedoria, marcher dans é l'alliance. caminhando na aliança. Automatiquement, Automaticamente, oh, nzela no landeli nzambe akopesa na o caminho liboso. que tu vais seguir, que Deus vai te dar Mbula em oyo, frente. Este ano, ofanda kaka te oluka reviravolta. não senta somente procurar rever a Il volta. faut luka. Tu deve buscar. Banzela yango eza ndenge nini? Quais são estas vias? Bavoie yango eza Quais ndenge são nini? estes caminhos? Banzela yango eza Quais são ndenge nini? Quelles essas sont les vias? voies qui peuvent me conduire à mon changement? Quais são as vias que podem me levar na minha mudança? Très important. Muito importante. Très important. Muito importante. Alléluia. Amém. Donc la voie de la sagesse, Então, a via da sabedoria c'est la voie de Dieu. é a via de Deus. Ou que dis-je encore, la voie de Então, Dieu, posso dizer, a via de Deus c'est la voie de la é a sagesse. via da sabedoria. Alléluia. Amen. Nzela nzambe A via de Deus et nzela ya é a sagesse. via de Et sabedoria. je voudrais que tu saches Eu quero que tu que la saiba, voie de Dieu, a via de Deus, qui est la voie de la que é a sagesse, via da sabedoria, conduit à une vie profitable. guia numa vida proveitosa. La voie de la sagesse, A via da qui est la sabedoria, voie, ou la voie de Dieu qui est la ou voie de la que a sagesse, via de Deus, que é a via de sabedoria, conduit à une vie profitable. guia numa vida proveitosa. Tango olandi nzela ya Quando sagesse, tu segue a via de sabedoria, oyo eza nzela ya e que nzambe, a via de Deus, olinga olinga te, querendo como não, ekomema o na vie moko vai profitable, te guiar numa vida na proveitosa, vie moko avantageuse. numa vida Parce
vantajosa. 2 versets nas pessoas. 2 versículos darei para ti. E que vai levar proveito. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, versículo 10. A Bíblia está dizendo: si l'homme a émoussé le fer, se o homem está para fazer, mais n'a pas aiguisé les tranchants, mas que não afiou a espada, il devra redoubler d'efforts. Ele pode também duplicar os seus esforços. Sagesse, mas a sabedoria a l'avantage du succès. Tem a vantagem no sucesso. Ailleurs on dit la sagesse. No outro sítio diz que a sabedoria donne le profit. Dá proveito. Profite à recevoir le succès. Dá proveito para que tu tenha sucesso. É profitable pour le succès. É proveitosa para o sucesso. Diz que a pessoa que tem a espada ou a katana, mas que não afia, para que ele corta, ele dará muitos esforços. Onde que não era preciso ele demorará muito tempo, porque ele não foi guiado pela sabedoria. A sabedoria vai te dizer: antes de tu cortar a árvore, antes de tu cortar a lenha, primeiramente afia. É assim que não vais demorar, vais ter resultado. Muita da gente aqui é problema que estão com ele, não a sabedoria. Eles estão fazendo trabalho, mas não sabem que a sabedoria vai lhe facilitar. E ele vai se cansar, ele vai transpirar. É como uma pessoa que está a cortar árvore numa espada que não tem gudas, não tem resultado. No final vai lhe colocar cansado. Mas dizem que a sabedoria te dará a vantagem no sucesso. Sabedoria vai te levar numa vida proveitosa. Uma vida proveitosa. Vida avantajosa. A vida de sucesso. Segundo versículo em relação disso, Isaïe 48, verset 17. Isaías 48, versículo 17. Isaïe 48, verset 17. Isaías 48, versículo 17. A sabedoria. La voix de la sagesse c'est la voix de Dieu. A voz da sabedoria é a via de Deus. Agora veja o que a Bíblia diz. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis. É o Senhor, teu Deus, te ensino. Profit. Para o teu proveito, ton bien, para o seu bem. On dit pour ton profit. No outro sítio diz para o seu proveito. Je t'instruis pour ton profit. Te ensino para o seu proveito. Aleluia. Amém. Na português babi melhor. Em português diz melhor. Para uma vida avantajosa. Dieu t'instruit. Quando Deus te ensina. Dieu te révèle ses voies. Quando Deus te revela as suas vias. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ele diz que te guiarei na via que tu deves seguir. Et t'as l'avantage dans o verset 21. E vê a vantagem, versículo 21. E quando vai seguir a via da sabedoria, ils n'auront pas soif dans les déserts. E não ficarão sedentos no deserto, porque ele vai conduzir. O caminho que Deus te guia te dará vantagem. Lá onde les autres échouent, onde as pessoas estão a fracassar, tu terás sinais, tu terás algo, tu terás água onde as pessoas têm um pé seca. Levanta sua mão, oro para ti. A via que te dará sucesso com facilidade. Ce mois, le Seigneur va te le révéler au nom de Jésus. Va te révéler em nome de Jesus. Il va te le révéler au nom de Jésus. Te révélerai em nome de Jesus. Il y a des gens qui vivent une vie profitable. Até hoje as pessoas estão lamentando por causa do corona, mas já pessoas que estão levando uma vida proveitosa. Ce n'est pas parce que tout le monde échoue que toi aussi tu dois échouer. Não somente porque todos estão a fracassar que tu também pode fracassar. É possível. En ce mois, neste mês, que tu mènes une vie de profitabilité. E leva uma vida proveitosa. É possível. É possível. Onde as pessoas estão a chorar. Mas a via de Deus. Que te faça sair, que te erga a sua cabeça. Tu vai ergar a sua cabeça nesse problema em nome de Jesus. Quem que diz que a mar vermelha engole toda a gente? Não. A mar vermelha não engole todos. Porque a via de Deus há de trilhar o mar vermelho. Onde as pessoas estão a ser engolidas. Você vai sair naquela via. A via de Deus há de partir o Jordão. Onde as pessoas estão a ser engolidas. Tu vais atravessar. Os filhos de Israel atravessaram através do rio Jordão. Eliseu traversaram o Jordão. Eliseu também atravessou naquele rio. Porque havia a via de Deus. Là où les gens sont en train de échouer. Onde as pessoas estão a fracassar. A via de Deus será trilhada. Tu vas admirar as pessoas. Comment tu vas réussir ce mois au nom de Jésus? Si tu penses, je le crois. Avec les voies de Dieu, com a via de Deus, une vie remplie de profit est possible. Uma vida cheia de proveito é possível. Porque Deus tem suas vias. E vai fazer com que tu erga sua cabeça. Amém. Que alguém diga amém. Voilà pourquoi, por isso, ce mois,
Qui désire vivre une vie profitable ici? Quem que deseja ter uma vida proveitosa? Não, pour sa vie profitable. Quem que deseja ter uma vida proveitosa? Pour sa vie avantageuse. Quem que quer ter uma vida avantajosa? Não se esqueça. Aquele que leva a pessoa na vida avantajosa é a via de Deus. A via da aliança. É que fará em que tu vai ter na vida proveitosa. Alors, pasteur, então, pastor, a vie profitable. A vida proveitosa. Quais são as vias que levam até a vida proveitosa? Este é o sujeito que vamos aprender todos os nossos cultos da semana. Aleluia. Amém. L'alliance biblique. Aliança bíblica. Pour une vie profitable. Para uma vida proveitosa. L'alliance biblique. Aliança bíblica. Ou carrément engager l'alliance biblique. Ou também engajar a aliança bíblica. Pour une vie profitable. Para uma vida proveitosa. Engager l'alliance biblique. Engajar a aliança bíblica. Pour une vie profitable. Para uma vida proveitosa. Vie profitable, destination na yo. A vida proveitosa é o seu destino. É terminus na yo. É o seu término. Mas como atingir? Quais são as vias que devo seguir para que me levam até lá? Quais são os caminhos que vou trilhar para que eu chegue até lá? É via da aliança. Aliança de la Bible. Aliança bíblica. As condições que Deus colocou. Se pode seguir aquelas condições, certamente te diriger vers une vie vai te conduzir até uma vida proveitosa. Ce soir, nous voyons une condition, Nesta une noite, alliance vamos ver uma aliança, uma qui condição amène bíblica à une vie profitable. que leva até uma vida C'est proveitosa. ce que j'appelle Em que eu chamo l'alliance biblique aliança bíblica de la piété. da piedade. L'alliance biblique Aliança bíblica de la piété. da piedade ou santidade. Aleluia. Amém. Vie profitable au lingango. A vida proveitosa que tu queres, Aliança. aliança, Voie. ou a via Conduire yo. que vai te conduzir, La voie de Dieu a via de Deus qui te conduira que vai te à une conduzir vie a uma profitable. vida proveitosa C'est la piété. é a santidade ou a piedade. Piété. A Qual é a piedade. condition? Esta é a condição. Nzamba aliança nga rendre vie no Toda profitable. aliança quer tornar sua vida proveitosa. Mais moi, kwa biloko aosenga Mas yo. uma das condições que é requerido para C'est la ti piété. é a piedade. 1 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. 1 Timóteo 4, versículo 7 a 8. 1 Timothée 4, 7 à 8. 1 Timóteo 4, versículo 7 a 8. La Bible dit repousse les contes profanes et absurdes. A Bíblia diz que Makambo ya pam pam ba masolo pam pam. Tindika ngo musika na yo. encoste ou se afasta das mais conversas conversas inúteis. Ba filosofia pam pam ba. Essas filosofias em vão. Se Se afastam disso, ou não, vai fazer que Deus não existe. Se afasta-se disso. Tindika ngo musika na yo. Afasta-te disso. Nzamba ta kama tema ya ta. Deus apenas vê o coração, não vê a igreja. Essas são coisas inúteis. Afasta-te disso. Pourquoi? La Por Bible quê? dit exerce-toi à A la Bíblia diz que piété. exerce-te na Quand tu santidade. t'exerces à la piété, Quando vai se exercer na écoutez santidade, ce que la Bible dit. e ouça o que a Bíblia diz. Car l'exercice corporel Porque o exercício corporal bénéficie à peu de choses. é beneficiado pelas poucas Tandis coisas. que la piété Enquanto que a piedade est utile à tout. é útil a Et c'est comme ça, todos. est profitable à tout. Em outro sítio dizem que é Ça proveitosa a te todos. profite dans tous les domaines. É proveitosa em todas as áreas. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Tem promessa da vida presente e a vida vinda. Babi eza vie moko eza na double récompense, Tem uma, double profit. é uma vida que tem dupla recompensa, dois Eko proveitos. profite nas fe nyonso. Vai te aproveitar em todas as áreas a Eko futa piedade. via nascer Vai te recompensar aqui na terra pe éternité. e também na vida C'est ça eterna. l'avantage de la piété. Esta é a vantagem da La santidade. piété, A c'est santidade la voie de Dieu é a via de Deus qui conduit à une vie profitable. que guia numa vida proveitosa. La piété, A piedade c'est la voie de Dieu é a via de Deus qui conduit à une vie que profitable. guia numa vida La proveitosa. piété, A piedade c'est la voie de Dieu é a vida de Deus, qui é a via de conduit Deus à une vie comment? que guia numa vida, Responsable, une vie uma profitable. vida proveitosa. Tout le monde, pasteur, Que alguém diga, la pastor, génération allélo, nesta geração que Piedade, estamos, a mas a santidade será difícil. soko kosito ko vivre Se ndenge. tu não mentiste, como é que vai Kosito viver? ko lia Se ndenge. não mentiste, como é que vai comer? O sali magui to ko se Se não retrouver. burlaste, como é que vai se Bazui en vai charge se encontrar na Bíblia? Se não te futa tiver em ndako conta, ndenge. como é que você vai pagar a renda? Pastor. Pastor, Okusa ndenge. o que tu farás? Na falsifier ba document na ko vivre ndenge. Se eu não falsificar os documentos, Na como é que eu vou vie viver? Nesta Il vida, est possible é possível, par la piété. Alléluia. através da piedade. Écoutez-moi. Ouça-me. Dieu ne peut pas te demander Deus não pode te pedir, d'être quelque chose. de ser Ou qualquer Dieu ne coisa. peut pas nous dire Deus não pode nos d'être dizer ce qui nous a pas rendu capable de d'être. ser o que não nos tornou capaz de ser. Il ne peut pas te dire d'être ce qui ne t'a pas rendu capable d'être. Não pode te dizer a ser o que não te tornou capaz para ser. Ako sengo to zala
Não pode pedir para que tu seja aquela pessoa que não te dá a capacidade que tu seja. Si Dieu te demande la piété, se Deus te pedir a piedade, c'est qu'il a tout mis pour que tu vives dans la piété. Colocou tudo para que tu viva Il na a rendu piedade. cela possible. Ele tornou esta piedade possível. Il a rendu ça possible. Ele tornou-la possível. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais te donner des commandements qui te fassent du mal. Non. Ele nunca pode te dar mandamentos que podem te fazer mal. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Os mandamentos de Deus não são difíceis. Tudo que ele requer para ti, saiba que é possível. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 João 5 versículo 3. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dizem que os mandamentos de Deus não são difíceis. Não são difíceis. Não são difíceis. Alléluia. Amen. Gardez. Se tu ama Deus, então preserva. Não são difíceis os seus mandamentos. E tu vai ver tipo que vai morrer, mas não são difíceis. Não são difíceis. Alléluia. Amen. Très important. Muito importante. Quand il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a rendu déjà capable. Quando te pede para fazer algo, saiba que já te tornou capaz. 2 Pierre chapitre 1 le verset 3. 2 de Pedro 1 versículo 3. Sa divine puissance, a sua divindade de poder, nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à quoi? Nos concedeu tudo que contribui na nossa vida e na nossa materiel. O seu poder deu tudo. Deu todo o material para que tu construa a sua vida de santidade. Tout ce qui va construire ta vie de piété. Tudo que vai construir a sua vida de santidade. La puissance de Dieu a rendu cela disponible. O poder de Deus já tornou aquilo disponível ao seu favor. Estão lá. Olha que alguém diga que já tem essa capacidade de levar uma vida de santidade. Não. Tens a capacidade de dizer não. Tens a capacidade de negar esses dinheiro falso para tu viver. Tens a capacidade de não sair com esse chefe e tu obter a promoção. Tu és capaz de não pegar bruxaria para que tu tenhas êxito na vida. Que alguém diga que é possível. Encore c'est possible. Mais uma vez é possível. É possível. Ou compromettre e que tu não corrompa. Mais ou avancer. Que tu avance, é possível. Dieu ne peut pas te demander quelque chose de difficile. Deus não pode te pedir algo que é difícil. Ele te tornou capaz. 1 Pierre chapitre 1 le verset 14 à 16. 1 de Pedro 1 versículo 1 Pierre 1 verset 14 à 16. Versículo 14 a 16. Comme des enfants obéissants. Sendo como os filhos obedientes. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Não idem na cobiça que vocês tiveram antes quando estavam na ignorância. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, mas como aquele que vos chamou santo, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vós também sejam santos, porque como é que está escrito, serão santos como eu sou santo. Très important. Muito importante. Siga a sua via. Matthieu 5:48. Mateus 5:48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Sejam um homem perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Que quelqu'un dise, que alguém diga, tem uma capacidade de levar a vida que Deus pede para mim. Sendo que é difícil, mas não vai me matar. Eu tenho uma capacidade. Mais uma vez, tem uma capacidade. Nous avons la responsabilité d'alliance de nous purger. Temos a responsabilidade da aliança de nous purger. Para nos purificar, para nos purificar. Amen. Nous avons cette responsabilité. Temos esta responsabilidade. Quando tu comete pecado, não espera que outro pense a pegar uma relação da sua vida. Não, é a sua própria responsabilidade. Tu pode tropeçar sendo como filho de Deus. Mas a responsabilidade é sua. De se purificar todos os dias. De tornar-se puro. De tornar-se puro. 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21. 2 Timóteo 2, versículo 18 a 21. 2 Timothée 2, 19 à 21. 2 Timóteo 2, 19 a 21. 1 Jean 3, 3. 1 de João 3, 3. Et puis Philippiens 3, 3. E Filipenses 3, 3. 1 Jean 3, 3. 1 de João 3, 3. Et puis Philippiens 1, 3, 3. E Filipenses 3, 3. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit le solide fondement a fundação sólida de Deus permanece em pé. A fundação de Deus nunca vai para baixo. Em 2 Timóteo, nunca vai para baixo. E está escrito: ceux qui connaissent, Dieu connaît ceux-là qui lui appartiennent. Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Et quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. E todos que invocam o nome do Senhor se afastam da iniquidade. O que permanece firme e estável quando vem a tempestade é a fundação de Deus. E a fundação de Deus é edificada através da santificação. Quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Todos que invocam o nome do Senhor que se afastam da iniquidade.
E dizem que numa casa há vários tipos de pratos. Há prato de vidro, plástico, asa de madeira, tudo está lá em casa. Mas dizem que a pessoa que está se santificar será como um prato de vidro. Propre pour toute bonne bon usage. Prato para o bom uso. Très important. Muito importante. Recebe essa graça. Chaque jour, a cada vez de guardar a sua santidade. A cada vez de se manter puro. Pour se sanctifier. E santificando. É que vai te levar numa vida profetosa. Aleluia. Amen. Só que a Bíblia diz que você na esperança, tu dois continuer te purifier. Ela diz que tu tens a esperança das coisas que Deus te prometeu, deve continuar a se purificar. Tu vai de João 3:3, tu vai se purificar. Lui. Todo aquele que tem a esperança nele, que tem a esperança que Deus vai lhe visitar, tem a esperança que Deus vai mudar a sua vida, ele vai se purificar como ele mesmo é puro. O objetivo da nossa purificação é para nós carregar as promessas de Deus. São as pessoas que Deus colocou na lista para operar o nosso favor. Ele apenas pega o que é puro. Por isso, eu devo me purificar, porque há grande projeto para mim. Que alguém diga amém. Très important. Muito importante. Reçois la grâce. Receba a graça. De continuer a te garder pur de continuar a te manter puro em nome de Jesus. Mas alguém vai dizer, pastor, eu não tenho esse dom, já tentei, vi que não tenho esse dom. Não. Devemos saber que a santificação é avant tout un choix. É uma escolha. C'est un choix. É uma escolha. É uma escolha que tu vais fazer. Não é o dom. Oh, Deus me deu o dom para mim se afastar dos pecados. Deus me deu o dom para mim andar na santificação. Não, mas é tu que escolhe. É tu que faz essa escolha. Tu pode escolher como não. Très important. Muito importante. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, versículo 19. Diz, eu pego o testemunho e coloco diante de ti. E pego o céu e a terra como testemunho, coloco diante de ti, e eis a vida e a morte. A bênção e a morte. Agora, tu faça a sua escolha. Diga ao teu vizinho, faça a sua escolha. Que alguém diga, farei a escolha. Não é o dom. Mas é uma escolha. Tu deve fazer a escolha. É este que vai te recompensar. Aleluia. Amém. Très important. Muito importante. Romanos 6, verset 16. Romanos 6, versículo 16. Diz que a pessoa, quando tu se ofertas a ele, saiba que tornaste o seu escravo. Aleluia. Amém. A pessoa que tu se ofertas a ele, saiba que tornaste o seu escravo. Se também se ofertaste ao pecado, saiba que tornaste o seu escravo e vai te levar até a morte. Saiba que sem a santificação, ou a santificação, nous n'irons pas au ciel. Não iremos ao céu. Amém. Mesmo se estás aqui na terra, vais morrer um dia. E tu não vais ir numa vida aqui eterna. A sua visão que não seja limitada somente aqui na terra, que não seja limitada nos bens materiais. Entraste no avião, estás a viajar. O teu objetivo é onde que tu estás aí. Não são as coisas que estão te dando no avião. Tu vê no avião e diz, olha esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa de avião, vou deixar porque vou ficar aqui nesse avião. Se tu ficaste no avião, vai falhar o seu destino. As bênçãos são como as coisas que é servida no avião. O nosso objetivo é céu. Là où nous passerons l'éternité avec le Onde que Seigneur. vamos passar a eternidade com o Senhor. Se recusaste o céu, há inferno. A perdition éternelle là où il y a le feu. E também inferno aonde que há fogo, Senhor. Voilà pourquoi focalise-toi Por isso seja focado sur le ciel. Et la focado no seule céu. condition sine qua non pour atteindre le ciel, condição para atingir o céu c'est la sanctification. É a santificação. La sanctification. A santificação. Hébreux 12 verset 14. Hebreus 12 versículo 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sem a santificação ninguém verá Deus. 1 Corinthiens 1 Coríntios 6 verset 9 à 11. 6 versículo 6 a 9. Ne savez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Não vão herder o reino do céu. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11. 6 9 a 11. Que não te engane. La Bible dit les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, os homossexuais, les infâmes, os passivos, les voleurs,
les cupides, les ivrognes, les outrageux, les coulonnaires n'hériteront point le royaume de Dieu. Herderão o reino de Deus. Alléluia. Amen. Tu não vai herdar o reino de Deus se tu não estás coisas. Por isso faça a escolha de andar como é que Deus espera para ti. Mas pastor, não sei sempre o tropeço. Como é que faz qualquer tropeço? Je voudrais que tu saches eu quero que tu saiba que todos os más atos commencent dans la pensée. Começa no pensamento. Alléluia. Amen. Le processus du péché. O processo do pensamento, do pecado, começa através do seu pensamento. La pensée. Do pensamento. Avant ça là. Antes que tu pratica. Vem através do pensamento. Ça ne vient pas du diable. Não vem do diabo. Le diable c'est qu'il fait. O diabo o que ele faz? Eu vou vos explicar como é que é. Eu preguei numa vez na internet. Le monde c'est comme le marché, supermarché. O mundo é como supermercado. É o marché, é como supermercado, como Kikolo. Dentro do Kikolo, monde c'est coisa Kikolo a Satan. Mundo é como o Kikolo, que é mundo do Satanás. Le prince de ce siècle, le prince de ce monde. O príncipe deste século. 2 Corinthiens 4:4, il est le prince de ce monde. Segundo Coríntios 4, versículo 4, é chamado príncipe desse século. Ele é que gera este mundo. E nós somos de Deus. Como a Bíblia diz. Nós somos de Deus. Mas Satanás, ele que está a pegar o mundo. 1 Corinthiens 5, verset 19. 1 João 5, versículo 19. Donc c'est le diable qui gère le monde. Então, é o diabo que gera o mundo. Alors, il gère le monde. Então, ele gera o mundo. Le monde, c'est son marché. Então, é como o mercado. Tu vê a pessoa está a vender. Ele vai tornar suas coisas bonitas. E vai dar beleza nas suas coisas. E as pessoas vão gostar e vão invejar. E ele está a vender. Mas ele sabe que essa aqui é má coisa. Por que ele beleza isso? Para que te seduza. C'est ce que aussi le diable fait. É o que também o diabo faz. Il prend le mal. Ele pega o mal. Embellir yango. Ele coloca nela a beleza. Il rend ça attractif, attirant, séduisant. Torna isso atraente e que possa te seduzir. Séduction. É chamado sedução. E começa a mostrar essas são boas coisas. Se tu não tiveste, como são as zungueiras. Os vendedores ambulantes, como eles fazem. Vai ver essa calça é bem para ti. E tu também vai perguntar, ele vai falar, não, viu da Itália. Apenas viu 2 calças. Mas Itália tem um caminho. Estou aqui, estou a rear. E ele está fazendo que está te seduzir. É o que o diabo faz com o mal. Ele mostra para ti o dinheiro. Ele mostra para ti aquela mulher. Ele mostra para ti aquele dinheiro. Ele mostra para ti o que tu vais ter. É para provocar o que em ti? A sua atenção. E para que ressuscita o que é chamado a cobiça. Ele usa os teus olhos com os seus ouvidos. Quando tu vê e tu inveja, é ali o encontro da sedução, mais a cobiça nasce pecado. Amém? Vous comprenez? Entendem? Voilà pourquoi Jacques chapitre 1. Por isso Tiago capítulo 1. Começar a partir do verset 13. Começando no versículo 13 até embaixo. Diz, todo que peca não diga que Deus é que me tentou. On est tenté. Somos tentados. Par notre propre mal. Pela nossa própria cobiça. Porque Deus não está lá no mal. Versículo 14. Chacun de nous est tenté. Cada um porém tentado, atraído pela sua própria cobiça. Coisa bien. Este é bom. É ali que diabo vence as pessoas. Ele beleza, ele coloca beleza nisso. Ele vai mostrar, vê as vantagens que tu vais ter. Mas ele guarda para ti, ele esconde as consequências. É a cobiça que vai te trair. Quand la convoitise est consommée, le péché est là. Diz quando a cobiça é consumida, saiba que há o pecado. Este é versículo 15. Oui, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Le péché. Quando a cobiça é concebida a pecado. Tudo começa através do pensamento. Tu vai ver, não, devo obter isso, eu devo ter isso. Por que não? Por que não? Por que não? E quando essa cobiça começa a trabalhar, e abre um caminho. E quando tu cai através do pensamento, tu vais cair também através do seu corpo. Amém? Marcos chapitre 7, le verset 21 à 23. Marcos 7, 21 a 27. Marcos 7, verset 21 à 23. Marcos 7, 21 a 23. A Bíblia diz, o que vem do homem, do exterior do homem, é que está a sujar o homem. Mas não aquele que entra
Mais c'est ce qui sort de tes pensées. C'est ce qui souille ton corps. Très important. Muito importante. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém está entendendo? De la même manière. Da mesma maneira. Tu também pode sair dentro daquele mais pensamento quando obtém pensamento. Então não posso continuar. L'enfant prodigue a changé aussi sa vie. O filho pródigo também mudou a sua vida. Na réflexion através das reflexões interiores. Verset 17 à 20. Lucas 15, 17 a 20. Il dit, assez c'est assez à cette vie de dépravation. Basta e basta nessa vida de humilhação. Cette vie de honte. Esta vida de vergonha. Lui-même, il dit non, je dois rentrer. Não, devo voltar na casa do meu pai. C'est là où il y a eu la restauration. Il a choisi lui-même. Ele escolheu ele mesmo. De sortir. De sair. Deus dará para alguém aqui a força. Esse mau pensamento vai vencer eles. E vai sair nessa armadilha de Satanás com seus pensamentos e obterá a vitória em nome de Jesus. Então a pessoa é tropeçado aonde? É tropeçado aonde? É tropeçado aonde? A pessoa não é tropeçada exteriormente, mas sim no seu interior. Por isso, nous devons préserver notre cœur. Devemos preservar, guardar o nosso coração contra les mauvaises pensées. Contra os maus pensamentos. Nous devons préserver notre cœur des mauvaises pensées. Devemos guardar o nosso coração com os maus pensamentos. De peur de pouvoir tomber. Amen. Medo para que não possamos cair. Nous devons préserver notre cœur. Devemos preservar nosso coração de toutes ces mauvaises pensées de avec todo diligence. Pensamento com diligência. Amen. De medo com que tu tropeça. Bate lá. Ce qui veut dire, o que quer dizer, Satanás para te deixar cair, ele vai mostrar para ti o que tu vê e aquilo que tu ouves. Ce que tu vois, o que tu vê, ce que tu entends, ouves, ça peut ouvrir une brèche au coia. Pode abrir caminho para que tu atropeças. Aquele homem não vai te vencer assim. Ele te venceu através desse telefone. Ligou para ti, alô, estás aonde? Tu es, quelle beauté rocambolesque. Que tipo de beleza. E tu ouves já e cai. Alléluia. Amen. Quand je vois ta beauté semblable au lever du soleil le matin, jamais homme m'a pu parler de la sorte. Nunca vi o homem falar para mim de tal maneira e tu vai porque ao ouvido apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le coûte. Todo bajulador vive através daquilo que ele ouve. Quando tu deu o seu ouvido, aquela palavra vai entrar no seu pensamento e tu vais começar a ver. Essa palavra vai no pensamento. Quando está no pensamento, começa a destruir. Garde ton cœur. Então preserva o seu coração. Preserva os seus ouvidos. E se afasta onde que tu pode ouvir as coisas e ver as coisas que vão te destruir. Ça va conserver ta vie. E vai preservar a sua vida. Parce que tu seras ce qui est le fruit de tes pensées. Porque tu serás o que é fruto do seu pensamento. Proverbe 4, 23. Provérbios 4, versículo 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Guarda o seu coração do que mais outras coisas. Provient de là. Porque a vida provém de lá. Alléluia. Amen. Et Proverbe 23, 7. Provérbios 23, versículo 7. La Bible dit, comme sont ses pensées, tel il est. A Bíblia diz, como são seu pensamento, como é que ele é. Il est comme les pensées de son cœur. Ele é como são seu pensamento. Quando deixa que o pensamento cresça no seu coração, tu vais ser também aquilo que é o seu pensamento. Bible dit, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. A Bíblia diz que o pecado não tem poder sobre ti. Il faut que me bomba. Romains então, tu deves 6, verset 14. Romanos 6, versículo 14. Et ça n'engouillate. O pecado não tem poder sobre ti. Péché c'est quoi virus. Mas o pecado é como vírus. Quando penetra dentro de ti, c'est en ce moment que est paralysé baby signal. É naquele momento que vai paralisar e vai destruir tudo. Quando tu recusa de pegar pendrive e fazer entrar na sua máquina que é cérebro, não tem como haver vírus em ti. Então preserva a sua vida. Alguém coloca a sua mão na cabeça. Diga a partir de hoje, eu preservo meus pensamentos com os maus pensamentos. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Amen. Alors pour então, para vencer, pour se conserver pur, então manter puro, tu dois continuer à engager la puissance de la parole. Deve continuar a engajar o poder da palavra. Pastor, bâtir vie ou piété. Como edificar essa vida de santidade? Engageant régulièrement. Engajando regularmente la puissance de la parole. O poder da palavra. Engageant régulièrement la puissance de la parole. Engajando regularmente o poder da palavra. La parole lave, sanctifie. Porque a palavra lava e santifica, Psalm 119, verset 9 à 11. Salmo 119, 11 até versículo 12. La Bible dit, comment un jeune homme rendrait-il pur ses voies? Como é que o homem vai tornar o seu caminho puro?
parole. E andando segundo a sua palavra. Na verset 11. Versículo 11. La Bible Psaume 119 verset 9 à 11. Salmo 119 versículo 9 a 11. Verset 11 a continué le dit. Versículo 11 ta parole dans mon cœur. Eu guardo sua palavra no meu coração para que eu não perca contra ti. Liloba nzambe sozo kango chaque jour. Quando tu ouve a palavra de Deus todos os dias, liloba nzambe. A palavra de Deus esukolayo. Vai te lavar. E vai te purificar. So batu vai dizer, ei, você vai dizer, oh, tu estás a adormecer. Tu vais morrer dessa maneira. Tu começa apenas a ouvir as promessas. Renforcer foi na yo. Vai reforçar a sua fé e vai te purificar. E vai te purificar. Ça va purifier tes pensées. E vai purificar também os teus pensamentos. Naquilo que tu não conseguia, vai fazer facilmente. Parce que la parole a lavé tes Porque a palavra purigou os seus pensamentos. Muitas das coisas que tu tentaste para deixar não conseguiste. Mas ouvindo a palavra de Deus, antes de tu saber, tu vai ter decisões que tu não sabias. A palavra te purificou. A palavra te tornou forte. João 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Santificai-vos pela verdade. Ta parole est la vérité. A sua palavra é a verdade. Non, la parole lave. A palavra lava. La lave. Ephésiens chapitre 5 verset 26. Efésios 5 versículo 26. Afin de la sanctifier par la parole. Filho sendo santificado pela palavra. Sanctifica. A palavra santifica. Por isso, quando o homem quer entrar numa vida mal, ele não vai querer mais ouvir as pregações. Não vai querer mais meditar a palavra. Se Satanás quer te fazer cair, ele vai te combater para que tu não siga as pregações. Facebook, vai colocar mais coisas, Facebook e tudo vai entrar em ti e tu vais tropeçar facilmente. Mais quand tu écoutes la parole, mas quando tu ouves a palavra, la parole continuera de parler en toi. A palavra vai continuar a falar em ti. Va continuer de parler vai en toi. continuar a falar em ti. Et deuxièmement, segundo, à part la parole, si tu veux marcher além da palavra, se tu queres andar na santidade, tu dois fuir toute forme de mal. Deve fugir todo tipo de mal. Tu dois fuir toutes sortes de mal. Deve fugir todo tipo de mal. Bendana, se afasta, retire-toi du mal. Se retira do mal. Alléluia. Amen. La Bible parle dans 1 Thessaloniciens 5 verset 22. 1 Thessalonicenses 5 versículo 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Afastai em todas as espécies de mal. Très important. Muito importante. Abstenez-vous. Afastai-vos. Se preserva de toute espèce de mal. Em toda espécie de mal. Mi bomba. Preserva-te. Mi bomba na nele. Quer dizer que preserva-te que em outras coisas que tu pode ver e outros livros que tu pode meditar. Há pessoas quando lêem o livro de ocultista, quando ele vê, ele já está lá dentro. Evite de contato avec certaines choses qui peuvent te salir. Evita ter contato com certas coisas que vão te sujar. Abstiens-toi de ça. Então se afasta disso. Certaines compagnies, personnes aussi, retire-toi d'eux. Certas companhias, certas pessoas também se afasta-te deles. Tout ami qui ne te lève pas, tu n'as pas le droit de t'attacher à lui. Todo amigo que não te exalta, tu não és obrigado a ficar com ele. 1 Corinthiens 15 verset 33. 1 Coríntios 15 versículo 33. Ne vous y trompez pas. Não vos engane. Les mauvaises compagnies. As más companhias corrompent les bonnes mœurs. As boas sementes. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Tu não tens força. Amém. Il n'y a pas d'homme fort, mais il n'y a que des hommes prudents. Não há homem forte, mas apenas há homem prudente. Chaba barrière bien. Coloca boas barreiras. E vai te preservar. Somme 1, 1 à 3. Salmos 1, versículo 1 até versículo 3. Concluindo o que eu estou a dizer. dizer. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Que não para no caminho dos pecados, dos pecadores. Ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. E que não assenta na roda dos zombadores. Et il fait quoi? Se afasta dele, faz il trouve son plaisir. Ele encontra a sua satisfação dans la loi na lei de l'Éternel. Do Senhor. Et qu'il la médite. E que nessa lei medita torna dele o seu amigo de dia e noite, medita nele. É aquele qui ne séchera point. Que não haverá seca et qui réussira dans tout ce qu'il e apenas terá êxito em tudo que ele fará. Tudo que tu farás terá êxito. E terás uma vida avantajosa. Vou concluir no resumido todo. La sagesse, a sabedoria, c'est de marcher selon les voies de Dieu. É andar segundo a via de Deus. La voie de Dieu, c'est ça la voie de l'alliance. É a via de Deus, é a via da aliança. Tout ce que tu veux avoir, tudo tu que désires avoir dans la vie. Deseja ver na vida. Il y a toujours
une voie de Dieu qui conduit à cela. Há sempre uma via de Deus que guia até naquilo que Ne tu queres souhaite ver. pas voir ton changement, mais cherche la voie qui conduit vers ce changement. Não deseja ver a sua mudança, mas se busca a via que leva até essa mudança. Et l'une des choses que tu désires, c'est une vie profitable. E uma das coisas que tu desejas é a vida proveitosa. Et la voie de la sagesse E a via da qui sabedoria t'amène vers une vie que te profitable, leva até a vida proveitosa c'est la voie de la piété. é a via da santidade. Alléluia. Amen. La piété A santidade n'est pas un choix. não é uma Ce n'est escolha, pas un don, não é o dom, mais c'est un choix. mas sim Toi, uma tu escolha. choisis. Tu que vais Et puis pour mener escolher. une vie E pieuse, para levar uma vida pura, bando bomba makanisi na yo. começa a preservar o seu pensamento. Bomba yango. Preserva os teus Mi pensamentos. bomba yo momi sukola ka yo. Preserva a si mesmo, também Et purifica a puis si kangama na mesmo. liloba E nzambe. também se apega com a palavra de Kina Deus biloko amabe. e se afasta das mais Lobi. coisas. Oh Amanhã, mona ki pasi. o que tu viste que era Et difícil como na ontem, pete. e Pensa tornará mal fácil visite yo. futuramente. Que Dieu Que Deus te vous abençoe. bénisse. E que Deus vos abençoe. Dis merci au Seigneur là où tu es. Diga obrigado ao Senhor onde estás. Si tu as parlé, dis Se merci au Ele te falou Seigneur. nesta tarde, diga-lhe obrigado. Dis merci au Seigneur. Diga obrigado ao Senhor. Si tu as parlé, dis-lui Se Ele te merci. falou, diga-lhe obrigado. Dis-lui merci. Diga-lhe obrigado. Dis-lui merci. Diga-lhe obrigado. Dis-lui merci là où tu es. Diga-lhe obrigado onde estás. Dis merci au Seigneur. Diga obrigado ao Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tu es là, tu as entendu ce message. Estás aqui, ouviste essa Je mensagem? veux dire, pasteur, prie pour moi. Quer dizer, pastor, ora para mim. Je mène une vie de désordre. Eu levo uma vida em desordem. Aujourd'hui, je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Hoje eu quero colocar ordem na minha Je vida. voudrais que Dieu me sanctifie. Eu quero que Deus me santifique. Si Jésus vient maintenant passer, je pars en enfer. Se Jesus chegou agora, pastor, eu irei no inferno. Je perds mes efforts, je perds tout. E vou perder os meus esforços, vou perder tudo. Alléluia. Amém. Et est possible, yamba yesu. É possível que tu já aceitaste Jesus Au saleli yesu. e servir de Ne Jesus, lisumu moko. mas através de um pecado, Et quoi ici nyonso malungo salaki. pode deixar cair tudo de bom que você fizeste. Au perdre lolana. E vais perder o seu céu. Lisumu moko. Apenas um Et pecado. cause a haine, kanda. Pode ser a ira, a raiva. Et cause a moyibi. Pode ser também através de Et roubo. cause a kindoki. Pode ser também através de bruxaria, Et cause a inveja. kindumba. Pode ser também através da Et prostituição. cause a makamusu a sekele. Pode ser também através de outras coisas que são Eloko segredos. mukiane komi mono alifelo. Essa pequena coisa pode te levar no Manka inferno. pardon komi mono alifelo. Essa pequena coisa pode te levar no inferno. Na boye loko ane ratisse. Eu não quero que isso te faça Je veux dire, falhar pasteur, prie pour o seu moi. céu. Então, quer dizer, pastor, Je ora veux para mim. commencer un nouveau départ. Quero Si tu es começar là, uma nova lève caminhada. ta Se main. estás aqui, levanta Dieu sua te donne mão. cette opportunité ce soir. Deus te deu essa oportunidade Lève nesta ta main, tarde. je vais prier pour toi. Levanta sua mão, vou orar para Oh, ti. ben David, que Dieu te bénisse, mon Começando frère. nova vida. Que Qui Deus te encore? abençoe. Que Quem Dieu te mais? bénisse. Que Deus te Que Dieu te abençoe. bénisse. Que Deus te Toi abençoe. qui as levé la main, Tu que levantaste a mão. viens, on va prier. Vinde, Yaka, vamos orar. yaka, Vem, vem, Yaka, vem, Yaka, vem, Yaka, vem, Yaka Kotoza. vem. Onde estás? Yaka Kotoza. Vem onde estás. Tote até tu sakana na batwa. Então, nós estamos aqui para nós brincar com as pessoas, mas vocês estão a ver o que tem a ver com a sua Lito yo vida. que comi déjà jugement na. Pô, Essa pregação tornou-se como um julgamento, porque Deus vai te perguntar. Naquele dia vai te perguntar. Ouviste-me a pregar? Você não teaka. Então, o meu irmão pregou. Mwana nga tuninga mko papa. O meu filho naquele momento perguntou, papá. Sango malamu te ba okeli felo ndenge. Agora, as pessoas que não ouviram a boa nova, como é que irão no inferno? Ataba yo katana bis. Eu disse, mesmo Deus fará com que eles possam ver através de teu carro. E que torna a armadilha da sua vida. É aquele dia. É que ele vai lamentar. Si tu es là, viens, viens. Dieu te donne une chance, viens. Vem, Deus está te dando uma chance, vem. Viens. J'attends quelqu'un rapidement. Estou esperando alguém rapidamente. Viens. Tu es dans la salle de débordement. Estás em outra sala, avance em frente. Avance em frente. Avance. Attends Lola, et le loto kufa pe. Mesmo se o seu véu também tu não podes morrer. Tu peux mourir aussi. Tu também podes morrer. Tu peux mourir. Podes morrer. Lundi le 1er. Segunda-feira, dia 1 de março. De manhã eu vi. J'ai fait un accident mortel. Eu fiz um acidente mortal. En laps de temps. Em pouco tempo. J'allais perdre la vie. Eu poderá perder a minha vida. Alléluia. Amen. Un accident mortel. De manhã, dia 1 de março, fiz um acidente mortal. Dieu nous a préservés. Glória a Deus, Deus nos preservou e nada de mal aconteceu. Naquele dia eu disse, então a pessoa pode morrer também assim. Agora, se eu morrer, imagine-toi. Imagina você. Se a minha vida não colocar em ordem, posso ir com a perda. Vou pregar, todas as pregações, vou pregar même ce soir, si tu n'arranges pas ta vie. A morte pode te levar nesta tarde, se tu não endireitar a sua vida. Vem, estou esperando alguém. Essa palavra já está ligada a ti. Deus vai pegar como um testemunho. Vem. Je sais qu'il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler. Je te demande de venir. Si tu ne viens pas, moi j'ai fait déjà ma part. À 5 j'arrête, je prie en avance. 1. Então, em 5 vou parar e vamos avançar. 1, 2, 2, 3, 3,
Si tu entends sa voix, non dire, c'est pas ton cœur. Se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. 4. 5. 5. Baisse ta tête là où tu es. Mettez votre main sur la poitrine. Coloca sua mão direita no peito. Faites cette prière après moi. Faça essa oração depois de mim. Dites, Seigneur Jésus. Diga, Senhor Jesus. J'ai entendu ta voix. Ouvi a sua voz. Je viens auprès de toi ce soir. Eu vim diante de ti nesta noite. Pardonne-moi pour la vie que j'ai menée. Perdoa-me pela vida que eu levei. Lave-moi par ton sang. Lava-me pelo teu sangue. Fais-moi sortir de ce péché. Faça-me sair deste pecado qui s'attache à moi. Que está apegado em mim. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Senhor. À mener une vie vraie. A levar uma vida verdadeira. Je prends la décision ce soir. Eu tomo a decisão nesta noite. D'abandonner ce péché. De abandonar este pecado. Et de te plaire avec ma vie. E de te agradar com a minha vida. Et je t'invite. E eu te convido. Dans mon cœur. No meu coração. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seja o meu Senhor e meu Salvador. À partir d'aujourd'hui, dirige-moi. A partir de hoje, guia-me. Dirige-moi. Guia-me. Dirige-moi. Guia-me. Je veux te suivre. Eu quero te seguir. Tous les jours de ma vie. Todos os dias da minha vida. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Ajuda-me a ser pegado na sua palavra. Pour que ma vie aille de l'avant. Para que a minha vida tenha avanço. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Nunca vão se arrepender. Amen. E vai vos recompensar sempre. Então, sigam a nossa irmã. E vai vos dar conselho. Prends ta bouteille, lève-toi là où tu es. Pega a sua garrafa e levanta-te onde estás. Lève-toi avec ta bouteille. Levanta-te com a sua garrafa. Ce soir, esta noite, cette sainte ceia, esta santa ceia, nous la prenons. Vamos tomar pour la sanctification de nos vies. Para a santificação das nossas vidas. Vou tomar esta santa ceia a Deus. Para que eu tenha a força de manter a minha vida pura e na pureza. Então fui fracassado no outro dia. E hoje Deus vai te dar um novo sentido. De permanecer firme e continuar a avançar. Levanta a sua santa ceia. Seigneur, au nom de Jésus, ce soir, je déclare Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde eu declaro ce jus et ce biscuit este sumo e esta bolacha devenir tornando le sang o sangue et le corps de Jésus. E carne de Jesus. Tout celui qui prend part à cela, todos que terão parte nisso, je prie pour que la puissance de sanctification, eu oro para que o poder da santificação lave, purifie la vie de chacun au nom de Jésus. Lava e purifica a vida de alguém em nome de Jesus. Todos que vão tomar essa santa ceia, nesta noite, eu declaro tudo que não glorificou Deus na sua vida. Je déclare ce soir, eu declaro nesta noite, que cela soit brisé au nom de Jésus. Quebrado em nome de Jesus. Le goût du péché, o gosto do pecado, le goût du mal, o gosto do mal que cresceu na sua vida, santa ceia desta noite, au nom de Jésus. Que leva desgosto em nome de Jesus. Reçois la force, receba a força de mener une vie de sainteté, de levar uma vida de santidade, une vie chrétienne digne de ce nom. Uma vida cristã digna. As pessoas vão te olhar. Ils ne diront pas seulement tu es vainqueur. Não vão ver apenas que tu és vencedor. Ils vont témoigner. Mas vão testificar. Celui-là c'est un enfant de Dieu. Aquele é filho de Deus. Parce que porque hábitos de filho de Deus. Ils vont le constater dans toi au nom de Jésus. Constatado em ti, em nome de Jesus. Et je prie ce soir. Eu oro nesta noite. Toute attaque du diable. Todo ataque do diabo. Dans tes pensées. Nos seus pensamentos. Pour te pousser. Para te incentivar. À être addict. A ser adúltero, pour te pousser para te incentivar à tomber tout le temps dans le péché. A cair toda vez no pecado. Je déclare ce soir eu declaro nesta noite que ces pensées soient brisées au nom de Jésus. Reçois la force receba a força de mener une vie qui va plaire Dieu. De levar uma vida que vai agradar Reçois la force receba a força de mener une vie qui va honorer Dieu. De levar uma vida que vai honrar Deus. Je commande toute forme de maladie eu comando todo tipo de doença dans ton corps no seu corpo qui n'est pas de Dieu. Que não vem de que Deus. Cela soit brisé au nom de Jésus. Quebrado em nome de que Jesus. ces maladies soient anéanties au nom de Jésus. Aniquilada em nome de Jesus. Je déclare, reçois la force divine. Receba a força divina. Reçois la force divine. Receba a força divina. À partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, ta pensée est sanctifiée. Seu pensamento é santificado. Purifié. E purificado. Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Lève cela, commence à déclarer. Levanta-se, começa a declarar. Qu'est-ce que tu veux recevoir ce soir? O que tu quer receber nesta noite? Au travers de la table. Através da mesa. Déclare, déclare, déclare. Declara, declara. Déclare, déclare, Declara, déclare. declara. Déclare, déclare, déclare. Declara, declara. Déclare, déclare, déclare. Declara, declara. Déclare, déclare, déclare. Declara, declara.
Declara. Declare, declare, Declara, declare. declara. Declare, declare, Declara, declare. declara. Declare, declare, declare. Declara, declara. Declare, declare, declare. Declara, declara. Declare, declare, declare. Declara, declara. Au nom de Jésus, em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. Assim oremos. Prends cela avec Toma foi. isso com a fé. Mange. Coma. Si tu as fini de manger, se terminaste de comer, commence à déclarer ta victoire. Começa a declarar sua vitória. Lève tes deux mains, commence à déclarer ta victoire. Levanta suas duas mãos, começa a declarar sua vitória. Je marche sur le péché. Je marche sur le péché. Eu ando sobre o pecado. Le péché n'aura plus de place dans ma vie. O pecado não terá lugar sobre a minha vida. Declare ta declara victoire. Isso, declara sua vitória. Declara sua vitória. La capacité de dire non. A capacidade de dizer não. Ce soir, j'ai reçu la force. Nesta noite eu recebi a força. De dire non. De dizer não. Aux propositions de l'ennemi. À proposição do inimigo. Aux propositions du diable. À proposta do diabo. Je reçois la grâce. Eu recebo a graça. De dire non. De dizer não. De dire non. De dizer não. De dire non. De dizer não. Au nom de Jésus, em nome de Jesus, nous avons ainsi prié. Assim oremos. Amen. Acclame le Seigneur. Aplaude pelo Senhor. Ça, c'est la voie de la sagesse. Esta é a via da sabedoria. Pour vivre une vie profitable. Para ter uma vida proveitosa. Demain, nous montrerons encore une autre voie. Amanhã mostraremos de novo uma outra via. E assim em seguida, jusqu'à ce que les promesses de Dieu até que as promessas de Deus vont devenir une réalité. Tornarão uma realidade. Continue de jeûner. Continua de jejuar. Même heure demain nous serons là. Mesma hora amanhã estaremos aqui. Nous allons prier encore. Vamos orar novamente. Ne manque pas, sois là. Não falta, esteja lá. Et je crois que le Seigneur va ouvrir tes Sei portes. que o Senhor vai trilhar e vai abrir as suas portas. Devoir à domicile. Então, tarefa domiciliar. En rentrant. Em voltando em casa. Tout ce que tu sais qui n'est pas de Dieu. Tudo que tu sabe que não é de Deus. Relação, va pessoal. Stopper ça. Amen. Então vai terminar com isso. Prends le courage, c'est un choix. Toma coragem, é uma Stop escolha. ça. Então termina com isso. Et toute personne. E toda pessoa. Que sabe que tu não gosta ele que está no seu coração. Vai, coloca ordem. Pensa perdão em que isso sejam reconciliados e não viva com a ira. Coisa que a pessoa te fez 7 anos passados, até hoje não está no seu coração. Vai te levar no inferno e vão. Então vai ordenar sua vida e será uma bênção para ti. Que Deus vos abençoe. Amanhã estaremos aqui. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Continuando a jejuar. Este mês de março. Cela laissera des bonnes bénédictions entre nos mains. Estarão as boas bênçãos nas suas mãos. Va en paix. Ide em paz. Cette commission t'accompagne. Que Deus dessa comissão vos acompanhe. Que sa grâce te fasse de bien. Que a sua graça vos faça bem. Tu reviendras avec ton témoignage. Com o seu testemunho. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Mains levées à l'unisson. Mãos levantadas em conjunto. Le bonheur. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Le bonheur et la grâce. Sim, a bondade e a graça. Nous tous les jours de notre vie. Todos os dias nossas et nous vidas. habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, notre année de retournement surnaturel des situations. Recebo e acredito nesse período profético. Attendez-vous alors à ce que le retournement des situations devienne votre nouvelle identité à partir de maintenant. O mesmo será a sua partilha em nome de Jesus Cristo. Tous ensemble, amen. Nós todos, amém, amém. Bonne soirée à tous. Boa noite a todos. Começar a experimentar longa vida. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Viverá muito tempo em nome de Jesus. L'instabilité va quitter ta vie. Instabilidade vai Ta vie va avancer, va produire.